Oi gente, tudo bem? Eu sou a Tiffany, muito prazer. E este é o primeiro vídeo longo do nosso canal. É meio que uma compensação pela a falta de vídeo que eu tive na semana passada. Eu acabei esquecendo, até porque uma amiga minha veio aqui em casa e eu não consegui gravar, porque a gente passou o dia fora e tal. E também é uma comemoração aos 100 inscritos. Eu tô de verdade muito feliz com isso. E, em compensação, o vídeo de hoje é decorando a capa do nosso sketchbook, que está bem aqui na frente. Uhul! Conseguem ver? A capa dele está assim na frente. É do Stitch. E assim aqui atrás. Tá vendo? Tá bem simplesinho e eu quero mudar isso hoje. Eu já fiz alguns desenhinhos aqui e tal, mas isso fica coisa para outro vídeo, se vocês quiserem. E a minha ideia é fazer alguns adesivos, desenhos e tal, para colar aqui em cima dessa capa. Eu estava pensando em pintar de preto, mas eu acho que eu vou deixar dessa cor aqui mesmo, daí eu só vou cobrir e tal. E fiquem com o vídeo! Esse vídeo não vai ser um tutorial de como fazer, embora eu já tenha algumas capas de sketchbook que eu tenha feito anteriormente. Vai ser mais só mostrando como que eu faço o meu processo e tal. Daí, primeiramente, algumas coisinhas que você vai precisar: uma tesoura, uma caneta preta, uma borracha, uma cola, pode ser bastão, pode ser líquida, cola quente, seja lá o que vocês quiserem. Eu vou usar essa canetinha aqui porque ela tem brilho, mas não é obrigatório, você pode deixar preto e branco. E aqui dentro desse estojo eu vou usar os meus marcadores acrílicos. Tem um apontador e tem um lápis que eu vou usar aqui também. Daí é só isso que eu uso normalmente. Eu primeiramente vou fazer alguns adesivinhos de estrela, eu vou deixar um pouco acelerado o vídeo agora, porque senão vai demorar muito com o processo e tal. Mas vocês vão ver aí. Gente, eu tô fazendo estrela, mas vocês podem fazer o que vocês quiserem, tá bom? Não precisa ser estrela. Eu faço porque é uma coisa que eu gosto, que eu sempre uso nas capas dos meus sketchbooks, por exemplo. E é só isso mesmo, tá? Prontinho. Agora que eu terminei de fazer o rascunhozinho das estrelas, eu vou apagar um pouquinho com a borracha só pra não ficar muito forte por cima do marcador acrílico, que eu vou passar depois. Assim. Eu apaguei, mas ainda dá de ver aqui as estrelinhas. Não sei se na tela vai aparecer. Daí eu vou separar aqui alguns tons, depois eu mostro pra vocês quais cores que eu escolhi. Gente, voltei. Eu peguei aqui, ó, essas cores de canetinha não, de marcadores pra pintar. E na parte de trás tem outras 3 cores que são semelhantes. Daí eu vou pintar as estrelinhas com essas cores aqui mesmo. E vou deixar acelerado aí pra vocês de novo. Prontinho, gente, eu terminei aqui de pintar as estrelas. Essa aqui eu borrei um pouquinho, mas tudo bem, não ligo. Daí, agora, eu ia pensar em contornar com a caneta preta, mas eu acho que eu vou deixar as estrelinhas assim mesmo, que daí eu deixo com a bordinha branca e eu gosto do aspecto que fica. Daí, eu vou recortando aqui e eu vou conversando um pouquinho com vocês também. Eu, primeiramente, quero agradecer de novo pelos 100 inscritos, porque é uma coisa que eu nunca pensei que eu iria bater no meu canal, eu nunca pensei que 100 pessoas gostariam dele ao ponto de se inscrever, sabe? E pra mim isso é muito importante. Eu criei o canal mais pra uma forma de mostrar os desenhos, porque
Eu sempre desenhava, às vezes meus pais, eles estavam trabalhando, não podiam ver meus desenhos, às vezes minha irmã não olhava. Daí eu pensei, vou gravar um pouco e mostrar público lá fora a minha arte. Daí eu vi que tava dando certo. Até porque meu sonho sempre foi ter um canal no YouTube. Não precisava ser um canal grande só pra me divertir mesmo, ter o que fazer. Embora às vezes eu não tenha a frequência do canal. Eu gosto muito dele. Eu criei o canal no ano passado, se eu não me engano, dia 15 de janeiro. Depois do meu aniversário, inclusive. E eu... No início não tinha tanta visualização que nem eu tinha antes. Mas eu fiquei muito feliz depois de algumas semanas atrás, quando eu vi que eu tive meu primeiro vídeo com mais de 10 mil visualizações. Eu nunca tinha batido essa meta e eu nem esperava bater. Eu fiquei extremamente contente com aquilo e justamente por isso eu tô fazendo esse vídeo aqui, decorando a capa do sketchbook, que é um agradecimento pra vocês. Pronto, gente, terminei aqui de recortar as estrelinhas. Eu fiz 9 estrelas no total. Eu fiz um número assim bem aleatório mesmo. Daí, depois que eu terminar de recortar os outros adesivinhos, eu vou organizar eles aqui na capa. Eu fiz em tons de azul porque eu quero que a minha capa seja em tons de azul, porque azul é a minha cor preferida. Até porque é pra já combinar com a parte aqui do fundo do sketchbook mesmo. Daí, agora também eu vou desenhar alguns personagens que eu gosto, que tenham características azuis, cabelo, roupa, olhos, detalhes. Azul em geral, assim, tipo, a tristeza divertidamente. Mas eu não vou desenhar a tristeza divertidamente, embora eu goste bastante da franquia. E sim, personagens de série que eu gosto muito particularmente, tipo a Jinx, de Arcane, que é uma personagem que eu gosto e admiro muito, inclusive. Mas chega de enrolação, vamos lá pro desenho. A Jinx é uma personagem com bastante personalidade, eu diria. Quem viu a série sabe, mas ela também é uma personagem que passou por muitos traumas na infância dela. Tipo, a perda dos pais, o abandono da irmã. E eu admiro ela por ela ter suportado tudo isso. Eu não vou dar muitos spoilers pra quem não viu a série. A série não é recomendada pra menores de 14 anos, já avisando, tá? Ela tem uma irmã mais velha chamada Violet também. Eu gosto bastante da Violet. Embora ela não seja a minha personagem preferida da série. Mas ela é uma personagem bem interessante, eu diria. Eu fiz um desenho da Jinx, inclusive. Eu postei um vídeo aqui no canal, caso vocês não tenham visto, tá ali nos shorts. Depois desce aí pra ver. Vou fazer ela um pouquinho menor aqui pra caber. Aqui, esse pedacinho aqui do sketchbook, mais ou menos.
menor não, vou fazer ela um pouco maior que os outros desenhos. Os outros eu vou fazer, tipo, só a cabecinha, sabe? Rascunha da Jinx finalizada. Eu tentei fazer não tão detalhado assim, porque eu ainda vou ter que pintar, contornar essas coisas e tal. Daí, quando eu terminar, eu mostro aqui pra vocês, tá bom? Bom, gente, eu voltei já. Demorou bastante pra terminar esse desenho da Jinx, porque ele tem vários detalhezinhos pequenos, mas ficou assim. Eu gostei bastante do resultado. Agora eu só vou recortar o desenho. Daí depois eu vou fazer alguns outros adesivinhos onde eu mostro mais o processo. E eu acabei de perceber que eu esqueci de contornar aqui a pontinha da trança dela. Peraí. Prontinha. Foi. Gente, vocês me avisem se vocês gostarem desse tipo de vídeo, que eu posso trazer mais vídeos longos aqui pro canal, se vocês quiserem. E quando eu ganhar um sketchbook novo, que vai demorar agora, daí eu posso trazer mais um vídeo nesse estilo. O que vocês acham? Mandem aí nos comentários, tá bom? Prontinho, desenhozinho da Jinx recortado. Eu vou deixar ele aqui do lado das estrelinhas, que eu deixei aqui em cima do meu sketchbook mesmo. Daí eu vou fazer também um escrito sketchbook pra cobrir aqui o... Deixa eu tirar as estrelinhas e o desenho da Jinx aqui de cima, pra vocês conseguirem ver. Sabe esse escrito que tem aqui no meio? Sabe esse escrito que tem aqui no meio? Então, eu vou escrever sketchbook e vou colar por cima dele pra cobrir isso aqui. Porque eu quero que fique com a minha carinha, e assim, não tá. Daí eu vou fazer mais alguns outros personagens, tipo a Rainbow Dash, que eu gosto bastante. Fazer mais alguns detalhezinhos e tal. Daí eu volto pra vocês quando eu tiver algumas ideias, tá bom? Bom, gente, eu tava olhando algumas referências e eu tinha esquecido de citar uma personagem que eu amo de paixão. E uma das principais características dela era a cor azul, que é... a Hatsune Miku! Eu não sei se ela conta como uma personagem, mas eu amo de paixão ela. Eu adoro as músicas, eu gosto de fanarts, bottoms, eu gosto de tudo. Eu sempre admirei a Hatsune Miku, embora ela seja apenas um holograma. E eu tinha esquecido de citar ela. Daí eu vou fazer um desenhozinho dela aqui também. Daí eu vou fazer dela. Talvez da Rainbow Dash, mas eu não lembro muito bem da Rainbow Dash de cabeça, então eu acho um pouco difícil. Eu vou fazer a Connie também, de Dance porque eu gosto bastante. Talvez eu faça o Astro, porque ele também é azul.
Daí tem também o Sally Face. Eu não jogo Sally Face. Podem me jogar, mas eu às vezes vejo um jogo ali ou outro de alguém fazendo uma live. Daí eu, tipo, sei como é o personagem, embora não conheça a lore. Daí talvez eu faça um desenho delezinho também. Bom, vou aqui fazer a Hatsune Miku. Eu, como eu disse anteriormente, eu gosto bastante dela, gosto das músicas dela. E eu adoro o design dela, tanto dela normalzinha quanto a dela brasileira também, que eu inclusive fiz alguns desenhos da versão dela brasileira, se quiserem eu posso até mostrar aqui no canal. Mas eu tenho que ver se eu ainda tenho eles, porque eu acho um pouquinho difícil. Eu vou fazer meio que um redesignzinho dela, porque às vezes eu mudo um pouco ali, uma coisinha ou outra na franja dela, porque daí eu faço um jeitinho um pouco mais fácil de eu desenhar. Então, por favor, não julguem se ela tiver um pouquinho diferente, tá bom? Eu até faria a Cassane Teto também aqui, mas como eu disse, vai ser só de coisinhas e personagens azuis. Então não dá de fazer a Teto, porque a Teto é toda vermelhinha. Eu não vou fazer a Hatsune Miku de corpo inteiro, como eu fiz a Jinx. Eu vou fazer só a cabecinha dela e as marinhas chiquinhas dela, maiorzinhas também, porque é característico dela. Até porque senão vai ficar muita coisa pra mim fazer e eu não quero que fique uau, tanta coisa assim, afinal eu ainda quero que apareça um pouquinho aqui a parte de trás, sem contar que eu vou também fazer alguns desenhozinhos pra pôr de fundo. Daí eu não quero que fique só personagem, sabe? Eu não sei se sou só eu, mas eu sempre tive dificuldade pra fazer a pontinha do cabelo da Miku. Até hoje eu tenho, como dá de ver aqui, eu não sou muito boa fazendo ponta de cabelo. Nunca fui, mas eu tô tentando melhorar, tá bom? Prontinho, gente. Terminei aqui o rascunhozinho da Hatsune Miku. Ficou um pouquinho diferente, mas como eu disse, eu fiz meio que um redesign dela e tal. Eu fiz ela de olhinho fechado, porque porque assim fica mais fácil pra eu pintar, pra passar caneta depois e tal. Daí, agora começou a cabecinha dos personagens, eu vou mostrar o processo de pintura, como eu faço e tudo mais, até porque é um pouquinho mais fácil, mais rápido também de gravar. As cores eu vou usar as cores que eu usei no cabelo da Jinx, porque daí elas já estão aqui também, que eu usei essa caneta aqui. Eu usei essa daqui também, que embora tenham tons parecidos, na hora de passar para papel eles têm um pouquinho de diferença, assim. Essa aqui eu usei pra luz, mas eu vou usar quase nada, assim. Essa aqui eu usei pra sombra também, mas eu também não sei se eu vou usar tanto, assim. Prontinho, gente, terminei aqui o cabelo da Miku. Ficou assim, eu gostei bastante. Agora só falta fazer a pele e os detalhezinhos. Daqui a pouco eu volto.
gente, eu terminei aqui de pintar no off, porque eu tô só um pouquinho, até porque a minha mãe tinha me chamado e tal. Daí eu vou contornar aqui, amigo. Prontinha, gente. Terminei de contornar aqui a nossa Hatsune Miku. Eu gostei bastante de como ela ficou. Eu vou recortar aqui e eu amei de verdade como a Miku ficou. Depois da Miku, o próximo personagem que eu for fazer, eu acho que vai ser a Connie mesmo. Eu até tava pensando em fazer aquela cookie do Cookie Run Kingdom, que é toda de água, sabe? Porque ela é toda azul mesmo. Mas eu também não lembro muito do design dela, então acho que eu vou acabar deixando de lado, assim. Ou depois eu colo, não sei. Mas provavelmente eu não vou fazer ela, não. Embora eu adore o design dela. Falando nisso, gente, vocês gostam de Cookie Run Kingdom? Eu gosto bastante. Eu tô jogando muito ultimamente. Eu comecei a jogar por conta de amigas minhas, porque eu tenho um grupo no WhatsApp com algumas amigas. E todas elas jogavam e eu nunca tinha jogado. Daí pensei, vou jogar. Isso aconteceu num dia que uma das minhas amigas estava aqui. Daí ela falou, por que você não instala Cookie Run Kingdom? Daí eu falei, sei lá. Dela, instala aí. Daí eu instalei e agora eu tô completamente viciada. Eu gostei bastante do jogo. Mesmo antes de jogar, eu já conhecia os cookies, os personagens, no caso. E o meu preferido sempre foi o Shadow Milk Cookie. Ele é o meu personagem preferido desde antes de eu jogar o jogo, que eu já conhecia ele, já sabia do jogo e tal, eu só não jogava mesmo. O que é bem irônico, na verdade, porque essa minha amiga que incentivou eu a jogar, o personagem preferido dela é o Puri Vanilla. E na história, o Puri Vanilla tenta ser amigo do Shadow Milk, mas o Shadow Milk odeia ele, o que é hipócrita. Eu achei muito legal, inclusive, o jogo. Eu ainda não consegui o Shadow Milk, estou tentando, mas o jogo não me dá, meu filho. Eu, inclusive, tenho uma pulseira inspirada nele, que eu ganhei da minha outra amiga, que também tá nesse grupo de WhatsApp que eu comentei. E ela também fez um negocinho para eu pendurar aqui na minha prateleira. Inclusive, tá bem em cima do celular que eu tô usando pra gravar. Qualquer coisa depois eu mando foto, se vocês quiserem, claro. E é bem fofinho, ele tem uma correntinha toda inspirada no Shadow Milk, um desenhozinho dele, todo bonitinho. Tô quase terminando de recortar aqui, tá bom, gente? E prontinho, o desenho da Miku finalizado e recortado. Ele ficou todo assim, coisadinho. Eu gostei bastante de como ele ficou, olha, ficou bem bonitinho. E comparado o da Jinx. Depois eu tenho que organizar, inclusive, onde que cada um vai ficar. Porque eu não quero que eles fiquem todos jogados assim, sabe? Eu acho que eu vou fazer agora só tipo umas ondas, assim, algumas formas mais orgânicas, assim, tons de azul mais escuro, para não ficar tão perdido, porque esses daqui ficaram em azul claro. A Connie também é em azul claro, inclusive eu tenho que fazer o desenho dela. Daí daqui a pouquinho eu volto pra vocês, depois que eu terminar o rascunho da Connie. Bom, gente, eu terminei aqui o desenhozinho da Connie. Peraí, deixa eu tirar algumas coisinhas aqui de cima. Aqui, ó, ficou assim. Eu tentei fazer ela como se ela estivesse meio que voando, sabe? Fugindo de alguma coisa, de alguém.
Eu gostei bastante. Eu acho que vai ser um pouquinho difícil pintar ela por conta que ela é um fantasma, então ela é meio transparentinha assim e o meu branco tá falhando bastante. Então eu vou tentar usar algumas cores um pouquinho mais claras pra pintar esse desenho aqui dela, pra fazer os detalhes também, algumas coisinhas e tal. Eu vou separar alguns tonzinhos e já volto com vocês. Bom, gente, eu botei aqui, eu peguei esses tons aqui pra usar na cone. Daí tem mais alguns outros tonzinhos aqui, eu não vou usar esse roxo aqui não, provavelmente. Mas daí eles vieram junto com esses daqui. Eu vou apagar um pouquinho o rascunho da cone também, porque eu tinha esquecido. A cone eu gosto bastante dela, embora ela seja extremamente lenta. Ela é um toon bem bom de jogar, na minha opinião. Eu demorei um pouquinho pra conseguir ela. Demorei, mas eu gosto bastante. Inclusive, gente, se vocês quiserem, peçam aqui nos comentários. Caso vocês queiram que eu grave um vídeo de Dance World, seja fazendo aqueles vídeos shorts de run, sabe? Ou, sei lá, um vídeo longo gravando, chegando até o floor, sei lá, 18, 20. Eu não sou muito boa, então eu nunca passei do 23. Eu já cheguei, mas eu não passei. Eu sei que tem gente que vai até o floor 50, 80, 150, mas eu não consigo particularmente. Então, já avisando aí. Eu gosto bastante do jogo. Eu acho que eu jogo, vai fazer 2 anos. Eu comecei a jogar no meio início ali da primeira atualização de Natal. Acho que até antes, talvez, não tenho certeza. Eu sei que eu comecei a jogar ali pela atualização do Sprout, mais ou menos, sabe? Acho que foi. Eu gosto bastante do jogo. Eu comecei a jogar por conta de uma youtuber que eu particularmente gosto muito, que é a Mel. Vocês devem conhecer, talvez, que é a Melzinha Mel Games. Eu gosto bastante do conteúdo dela. Inclusive, me inspiro bastante no canal de artes que ela tem pra poder fazer esses vídeos aqui pra vocês. Mas, voltando a falar de Dance World. A Connie é uma personagem, na minha opinião, bem extrovertida, que gosta de fazer brincadeira com os outros. Eu gosto bastante do design dela. Eu gosto bastante também do design do irmão dela, um pouquinho menos, mas ainda assim é bem legal. Falando nisso, eu tô bastante ansiosa para a próxima atualização de Halloween, para ver as novas skins, para ver novos mapas, novos eventos de como jogar. Inclusive, gente, não sei se vocês viram, mas a Quell anunciou, não tenho certeza, pode ser fake news por aí e tal, que vai voltar aquele pacote dos ursinhos carinhosos pro jogo. Não, obviamente, as mesmas skins, vão vir skins novas, se eu não me engano, pro Sprout, pro Cosmo. E eu não lembro a outra pessoa agora, eu acho que talvez a Gigi, não tenho certeza. Mas eu tô bastante feliz. As skins que vieram nesse último pacote estavam extremamente bonitas. Eu peguei a da Shelly e a do Astro só. A do Shimpo eu não consegui, infelizmente. Embora tava bem bonitinha também. Eu vou acelerar um pouquinho aqui o vídeo pra vocês, só pra não ficar muito sem graça aqui, eu falando e tal.
gente, eu terminei aqui a pintura do desenho da Connie. Ela ficou assim, talvez tenha ficado um pouquinho confuso, porque é muito tão parecido de azul e tal. Daí, agora ela passando o contorno, acho que vocês vão conseguir entender um pouquinho melhor aqui o desenho. Eu tô gostando bastante do resultado. E eu tô bastante ansiosa também pra ver como vai ficar tudo junto no final, com umas colagens e tal. Uma coisa que eu sempre gostei de fazer, desde quando eu ganhei meu primeiro sketchbook, foi fazer as capas dele. Às vezes gosto mais de fazer as capas do que fazer os desenhos. Mas eu também gosto bastante de usar o sketchbook pra desenhar em si, não só fazer a capa dele, tá bom? O desenho da Connie ficou assim. Pera, deixa eu pegar aqui, ó. Aqui não pega tanto, assim. Aqui, ó. Pronto, gente, o desenhozinho da Connie ficou assim, eu gostei bastante, ela ficou bem bonita. A blusa dela, eu sei que a blusa é branca, gente, mas, como eu disse anteriormente, o meu branco ele tá falhando um pouco, eu não queria deixar o branco fora, então eu deixei um pouquinho mais azuladinha, sabe? Mas eu gostei bastante. Eu podia ter feito a mesma coisa que eu fiz no chapéu, poderia, opa. Mas eu acho que ia ficar muita coisa muito igual, daí eu decidi deixar assim, até pra dar um contraste e tal. Daí, por enquanto, pro nosso sketchbook... Peraí, que minhas coisinhas estão caindo aqui desse lado. A gente tem essas 3 personagens e 9 estrelinhas de papel. Eu vou fazer uns detalhezinhos em azul escuro pra colocar aqui na borda, algumas formas orgânicas, como eu tinha falado anteriormente. E depois o escrito sketchbook. Ah, eu também vou colocar a pedra do Shadow Milk, porque, como eu disse, ele é meu personagem preferido e ele é azul. Mas como eu não quero deixar muitos personagens assim, eu vou colocar só a pedrinha dele, só como um detalhezinho mesmo, easter egg. Daí eu vou fazer aqui as formas orgânicas com o vídeo acelerado aí pra vocês, porque eu não quero que fique muito chato, sabe? Mas se vocês quiserem, da próxima vez que eu for gravar um vídeo longo, vocês avisem se tiver muito acelerado, se tiver eu falando muito, tá bom, gente? Bom, gente, eu fiz aqui a pedrinha, o olhinho do Shadow Milk. Ó, não sei se tá fogando, pera. Aí, ó, ficou bem bonitinha, gostei. Foi um pouquinho difícil de fazer, porque é bem pequenininha. Daí fiz também uma forminha orgânica toda em tom azul. Daí eu fiz ela azul escuro com um pouquinho de azul claro, brilhante, só pra dar um detalhe assim a mais. E eu vou colar ela mais ou menos aqui no sketchbook, sabe? Assim, de lado aqui. Inclusive, eu acho que eu já vou até organizar aqui com vocês. Daí depois você vai faltar fazer o nomezinho aqui, sketchbook. Eu tava pensando em colar a Jinx desse lado, só que eu fiz a forma orgânica ao contrário. Era pra eu ter feito esse pedacinho aqui maior pra ser aqui. Mas eu acabei fazendo pra esse lado sem querer, daí eu vou trocar. Eu vou colar, acho que mais ou menos assim, olha. Com a inimigo aqui. A Connie eu sei que vai ficar ali embaixo. Ali embaixo não, ali em cima. Acho que o mais difícil de decidir vai ser onde eu vou colar as estrelinhas. Mas tudo bem. Eu vou colar assim aqui, o olhinho eu vou deixar aqui. Daí ficaria mais ou menos assim, com algumas estrelinhas aqui do lado da Connie. Algumas aqui embaixo. Eu vou separando bem aleatoriamente mesmo, tá bom, gente? Não tem uma ordem específica pra seguir, eu só vou colocando onde eu acho que fica legal. Tadam. Daí depois eu vou colocar algumas aqui em cima do nome sketchbook também. Mas, primeiramente, pra isso eu tenho que fazer o nome sketchbook. Daí essa daqui eu vou colar aqui em cima.
eu vou fazer o escrito e daqui a pouco eu volto com vocês de novo. Bom, gente, eu terminei aqui de recortar a palavrinha sketchbook. Eu deixei ela separadinha, porque eu não vou colar assim, uma do lado da outra, vou colar embaixo, sabe? Daí eu fiz elas com tons de azul diferente também, pra só dar uma graça mesmo. E bora organizar comigo! Eu já tinha organizado um pouquinho antes como que eu ia separar, onde que eu ia colar cada coisa. Então eu já vou começando aqui. E eu tô realmente muito ansiosa pra ver como vai ficar tudo ali no final e tal. Até porque, bom, eu adoro fazer isso, como eu disse anteriormente. Se eu não disse, bom, agora eu tô dizendo. Eu gosto muito mesmo de fazer as capas dos meus sketchbooks. Muito, tipo, muito mesmo. Eu acho muito legal. Porque é você deixar alguma coisinha com a sua cara, sabe? Tipo, a sua personalidade ali. E eu gosto muito disso, particularmente. Ai, as estrelas é o probleminha agora, porque eu não lembro onde que eu tinha colocado cada estrela no seu lugar e tal. Eu vou reorganizando aqui de novo, daí eu vou deixar vocês com a telinha aí vendo um pouquinho só pra, né? Eu sei que atrás da cone aqui tinha uma estrela, atrás ou em cima, não lembro agora. Eu vou colocar primeiramente a cone. Ah, gente, depois, pra não ficar saindo os desenhos, eu normalmente gosto de passar uma fita por cima, uma fita transparente, sabe? Durex, pra prender tudo e ter certeza que não vai ficar soltando. É uma dica que eu dou, porque antes eu não usava fita e meus desenhos ficavam todos soltando, assim. E eu achava muito irritante quando isso acontecia. Daí uma amiga minha falou que, você colando a fita, eles não ficam soltando e tal. Daí aí é uma diquinha pra vocês. Se vocês quiserem, depois eu posso pegar e fazer um tutorial mais detalhadinho nos shorts do YouTube e tal. Até porque eu sei que às vezes pode ficar um pouco confuso, porque eu não sei explicar muito bem direito assim, falando. Então, se vocês quiserem, eu posso fazer um shorts depois. Ensinando, tipo, passo a passo e tal. Materiais que eu uso também, materiais que você pode substituir caso não tiver. E essas coisas. Bom, gente, eu terminei. Depois eu vou passar a fita, mas no geral ele ficou assim, eu gostei bastante. Eu botei as estrelinhas aqui, aquela forminha que eu tinha feito, a Jinx, a Hatsune Miku, mais algumas estrelinhas, sketchbook, a Connie aqui em cima. Pera. A Connie aqui em cima, a pedrinha do Shadow Milk. Eu gostei bastante de como ficou no geral.
eu amei fazer essa capa. E eu espero que vocês também tenham gostado do vídeo. E, depois eu vou passar a fita que eu falei e tudo mais pra não ficar soltando. Tipo aqui, o desenho da Jinx tá soltando um pouquinho. Depois eu vou repassar a cola e colocar um pouquinho mais de fita. Bom, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Beijo, deixa o like, se inscreve, por favor, porque vai me ajudar muito. E tchau!